Olá, queridos amigos e alunos. Estamos aqui para mais uma aula sobre os 5 pontos do calvinismo e, dessa feita, nós trataremos do último deles, que é a perseverança dos santos. Só recordando, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esse último ponto é o corolário, é o resultado lógico dos pontos anteriores. Basicamente, essa doutrina ensina que aqueles que Deus elegeu, por quem Cristo morreu e que foram eficazmente chamados e selados com o Espírito Santo, eles jamais decairão do estado de graça a que foram introduzidos, jamais perderão a salvação que receberam mediante a fé em Jesus Cristo e jamais deixarão de entrar e possuir aquela vida eterna que Deus garantiu pela sua palavra aos que creem no seu Filho. É essa basicamente a definição da doutrina da perseverança dos santos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Não há queda, não há perda desse status ao qual fomos introduzidos pela graça de Deus. Em contrapartida, existe a posição arminiana, que vai em duas direções. Primeiro, há um grupo de arminianos que acreditam que o homem, sim, ele pode decair do estado de graça, ele pode perder essa salvação se ele virar as costas para Deus, abandonar a fé ou cair em pecados graves e irrecuperáveis pelos quais ele não se arrependa ou dos quais ele não saia. A lógica por detrás desse pensamento é a seguinte: se a salvação depende do homem aceitar aquilo que a graça preveniente lhe oferece e habilita, segue-se que, por lógica, esse mesmo homem, usando do seu arbítrio, pode resolver desescolher a Deus, pode resolver seguir no caminho de pecado, virar as costas para Deus e seguir no rumo da apostasia. É importante dizer que não são todos os arminianos que pensam dessa forma. Boa parte dos arminianos concordam que o crente ele não perde a fé, mesmo que ele possa cair em pecados ou passar por momentos difíceis, de dificuldade, de dúvida, contanto aquela semente de fé que lhe foi implantada no coração haverá de permanecer para sempre. Ele não perde a sua salvação. Então, aqui nessa aula, nós estaremos fazendo o contraponto com a posição arminiana que crê que a salvação é possível de ser perdida. Então, coloque isso em sua mente e é importante, inclusive, para fazer justiça aos arminianos. Às vezes, os calvinistas fazem uma caricatura da posição arminiana, como se todos os arminianos acreditassem na perda da salvação, o que não é verdade. Alguns arminianos acreditam, mas nem todos. Devemos ser justos e não fazer uma representação errada daquelas pessoas que discordam de nós. Então, em primeiro lugar, aqui na nossa aula, nós queremos trazer as evidências bíblicas para essa nossa posição de que o crente ele não perde a salvação. Uma vez que ele é salvo para sempre. O primeiro texto que eu gostaria de trazer aqui, que eu vou compartilhar com vocês, está no Evangelho de João, no capítulo 8, perdão, aqui, misturei aqui, é no capítulo 6, João, capítulo 6, no versículo 35. Aqui, abri aqui no meu programa, deixa eu mudar a posição aqui da tela, que fica mais fácil para a gente ver. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui aos judeus, começando aqui no verso 25. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu queria chamar a sua atenção aqui para esses textos que estão destacados em amarelo aqui na nossa página da Bíblia. Verso 37, Jesus disse: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Aqui o Senhor Jesus Cristo se refere ao fato de que há alguns que o Pai deu a ele. Ele está se referindo aos seus eleitos, aqueles que Deus conheceu, amou e predestinou na eternidade. Todos esses que são de Cristo e que foram dados a Cristo lá na eternidade, eles virão a Jesus Cristo através da chamada irresistível do Espírito Santo. E uma vez que eles vêm a Cristo em fé, creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles têm a vida eterna. E o Senhor Jesus garante que de modo nenhum os lançará fora. Continuando, Jesus disse no verso 37, que a vontade de quem o havia enviado, a vontade do Pai que o havia enviado é esta, que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai havia dado a eles. Ou seja, aqueles que o Pai deu a Cristo, desses nenhum se perderá. Jesus não perderá nenhum deles. Ele diz que essa é a vontade do Pai e termina dizendo, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa passagem é muito clara. Há um grupo de pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo, que deu a seu Filho, e que no tempo exato na história, Deus haverá de chamar pelo Espírito Santo, assim chamados eles virão a Jesus Cristo os salvará, lhes dará vida eterna e os guardará e os ressuscitará no último dia. Então essa é uma das passagens que provam o nosso ponto, de que aqueles que uma vez foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus serão preservados e guardados pelo próprio Jesus, de maneira que eles nunca decairão do estado de graça em que foram introduzidos. Deixe-me agora mais uma passagem também do próprio Senhor Jesus Cristo, desta feita na chamada oração sacerdotal. Deixa eu baixar aqui. Isso. No Evangelho de João, no capítulo 10, mais especificamente no verso 27. Eu também já deixei aqui destacado. Jesus disse, perdão, ainda não é oração sacerdotal, Jesus está no discurso a respeito dele ser o bom pastor. Ele diz assim, capítulo 10, verso 27 de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A figura de Jesus aqui é muito clara. Ele é o pastor das suas ovelhas e ninguém poderá arrebatar as ovelhas da sua mão. Na época de Jesus, a figura do pastor era muito conhecida. O pastor guardava e protegia o rebanho dos predadores, como ursos, como leões, como lobos. O bom pastor lutava em favor das suas ovelhas e protegia o rebanho de forma que nenhuma das suas ovelhas fosse levada cativa, presa, vítima de um desses animais ferozes. O Senhor Jesus é o supremo pastor, ele é o Filho de Deus e ele guarda as suas ovelhas e ninguém é maior do que ele. Ninguém tem mais poder do que o Senhor Jesus. Por isso, nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado, nem as tentações poderão arrebatar as ovelhas de Cristo das mãos dele, por mais que elas tentem, por mais que as ovelhas sofram, sejam ameaçadas, mas elas nunca serão finalmente arrancadas da mão do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, nós vamos para a oração sacerdotal do Senhor Jesus, dessa feita no Evangelho de João, no capítulo 17, vamos aqui no verso 11, Jesus orando ao Pai, ele diz assim, começando no verso 11, já não estou no mundo, mas eles, os discípulos dele, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E olha o que Jesus diz agora. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui o Senhor Jesus afirma que durante o tempo que ele esteve com os seus discípulos, os 12, ele os guardou e protegeu e nenhum deles se perdeu. E vocês lembram das dificuldades. Tomé era incrédulo, Pedro era vacilante, os demais discípulos tinham problemas como Tiago e João, que queriam descer fogo do céu e consumir os inimigos.
Apesar de todas as suas fraquezas, das suas dúvidas, o Senhor Jesus os guardou e protegeu. A exceção foi Judas, para que se cumprisse a escritura de que ele seria o traidor daqueles que matariam o Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus disse que Judas era filho da perdição e não fazia parte do seu rebanho. Judas não era dos eleitos. Os demais, o Senhor Jesus guardou e preservou, e ele continua fazendo a mesma coisa até o dia de hoje com aqueles que são seus. Portanto, a nossa segurança de salvação não está em nós, não está na nossa perseverança, no nosso esforço, mas exatamente no poder de Cristo de conservar e guardar e preservar aqueles que são seus, aqueles que são as suas ovelhas. Agora vamos sair dos evangelhos e vamos para as cartas e vamos ver aqui o que ensina o apóstolo Paulo. Nós temos duas passagens na carta aos Romanos. A primeira delas está aí em Romanos capítulo 8, verso 29, quando o apóstolo Paulo diz estas palavras que estão aqui sublinhadas em amarelo e vermelho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que o apóstolo Paulo, ao narrar aqui as etapas do processo de salvação, ele fala no passado, porque é uma coisa certa, é uma coisa que já foi decretada e determinada por Deus. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Embora a glorificação ainda seja a etapa futura, Paulo fala dela no passado porque ela é certa. Aqueles que Deus predestinou, chamou e justificou, esses vão ser preservados até a glorificação. Ainda aqui no capítulo 8 de Romanos, nós iremos agora para o verso 35, onde também nós temos talvez uma das passagens mais claras a respeito do nosso tema. Terminando o capítulo 8, o apóstolo Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, atenção aqui, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que afirmação maravilhosa. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este amor aqui não é o amor geral que Deus tem pela humanidade como fruto, como obra das suas mãos, mas é aquele amor redentor, aquele amor salvador que é destinado somente aos eleitos. Ninguém pode nos separar do amor salvador de Deus que está em Cristo Jesus. Quer dizer, que foi demonstrado, ratificado na morte de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Ele enuncia aqui: a morte não pode nos separar do amor de Deus, a vida não pode, os anjos, particularmente Satanás com suas tentações, nem os principados, qualquer poder ou autoridade nesse mundo, nem qualquer coisa do presente, nem coisas do futuro, nem os poderes, referência aqui aos poderes angelicais, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, que são generalizações, é a maneira de Paulo dizer: absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, a garantia da nossa salvação está nessa determinação de Deus de que Ele haverá de salvar aqueles que Ele amou, por quem Cristo morreu e a quem o Espírito Santo chamou de maneira irresistível. Nós podemos passar por problemas, por angústias, por crises, por dúvidas, mas o amor de Deus por nós, Ele jamais haverá de passar. Deus não muda, o seu propósito é imutável e é por isso que nós seremos salvos. Se a salvação pode se perder,
você pode ter certeza que você já perdeu. Mas é porque Deus não muda, porque Ele é imutável no seu amor, que nós haveremos de ser guardados na fé até aquele dia. Como eu disse, isso não significa que nós não passemos por momentos difíceis, mas no meio do vale da sombra da morte, nós diremos, como Davi, eu sei que tu estás comigo. Deixa-me passar agora para mais uma passagem do apóstolo Paulo, essa feita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, onde ele diz assim, desculpa aqui, vamos colocar direitinho, senão o computador não reconhece. 1 Coríntios 10, 13. Agora sim, o apóstolo Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Essa passagem diz, em primeiro lugar, que nós seremos tentados. O eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus, aqui nesse mundo ele passa por muitas e diferentes provações. Contudo, aqui nós temos a promessa de que Deus não vai permitir que essas tentações sejam além das nossas forças. Ou seja, Deus vai controlar as circunstâncias, ele vai repreender o tentador, ele vai impedir que o diabo e o nosso coração exerçam uma tentação tão forte em nós que nós então desistiríamos da fé, abandonaríamos a Deus e cairíamos vítimas da incredulidade ou do erro religioso. Pela sua providência, Deus encaminhará os acontecimentos de forma que no meio da pior tentação, uma porta vai se abrir. Uma palavra amiga, um conselho de um irmão, um vídeo que você assiste na internet, um texto da Bíblia que você lê, uma porta que se abre por meio das circunstâncias. A promessa de Deus é que Ele sempre vai dar livramento. Quando você parece que tudo está perdido, quando tudo parece perdido para você, que não há saída, de repente uma porta vai se abrir para que você não seja tentado mais do que você pode resistir. Nós temos um limite daquilo que nós podemos ser tentados. Nossa resistência é fraca, é pouca. Nós somos vulneráveis, somos frágeis. E se Deus não restringisse o diabo e as tentações do nosso coração e do mundo, todos nós cairíamos da graça, perderíamos a fé, abandonaríamos a Deus e estaríamos mergulhados na miséria e na desolação. Contudo, Deus, na sua misericórdia e no seu propósito, não permite que a tentação vá além do nosso limite. E Ele sempre abre a porta para que nós possamos suportar e assim perseverar. Dê licença para um copinho d'água. Isso faz muito bem, não é? Vamos agora para mais uma passagem do apóstolo Paulo. Dessa feita, nós vamos para a carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 13, onde ele, se referindo à conversão dos Efésios, diz o seguinte, a partir do verso 13 aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui o apóstolo Paulo se refere ao Espírito Santo, primeiro como selo. É o selo que Deus coloca no coração daquele que crê. O selo tem como objetivo preservar, impedir a violação, indicar a propriedade. Todas estas são figuras daquilo que o Espírito Santo representa para nós. Inviolabilidade, ou seja, somos selados com o Espírito Santo. E quem pode quebrar esse selo? O selo do Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que Ele haverá de nos preservar e levar ao nosso destino final, dando-nos assim a garantir o seu selo sobre nós, dizendo que nós somos a sua propriedade e que ninguém poderá violar essa propriedade. Então, é assim que o Espírito Santo é chamado de selo. Ele também é chamado de penhor. Penhor é uma garantia. Deus nos dá uma garantia de que nós haveremos de herdar a vida eterna. O penhor funciona como uma certeza da palavra empenhada. Deus prometeu a vida eterna e a salvação a todos aqueles que crescem no Senhor Jesus. E como garantia de que Ele vai cumprir isso, Ele nos deu o Espírito Santo.
O Espírito funciona, portanto, como penhor e como garantia. Agora, diante de todas essas evidências, como é que nós podemos pensar que um crente verdadeiro, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, lavado no seu sangue, selado com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia que Deus dá, como é que ele pode perder a salvação? E por último aqui, eu queria só citar, para não ficar só em Paulo, né, e nos evangelhos, deixe-me citar também outro autor bíblico, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 11, ele disse assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa passagem, ela fala a respeito da certeza da salvação. E ela começa dizendo que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos fez uma promessa. E essa vida, explica o apóstolo João, ela está no seu Filho Jesus Cristo. Logo, aquele que tem o Filho tem a vida. A maneira pela qual João escreve transmite segurança, transmite certeza. Eu tenho a vida eterna porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, essa passagem, ela transpira de confiança, ela exala aquela confiança e certeza que nós podemos ter da vida eterna, porque nós temos o Filho de Deus que morreu por nós na cruz, que derramou sangue pelos seus pecados e nenhuma gota daquele sangue precioso foi derramado em vão. É com base nessas promessas que nós podemos afirmar a convicção da vida eterna. Às vezes as pessoas dizem assim, você dizer que tem a certeza da salvação, isso aí não é meio pretensioso, não é meio arrogante? A resposta é que se a salvação fosse o resultado do meu esforço, se a permanência na graça fosse o corolário da minha determinação, o sumário do meu determinismo, então sim, dizer que ser salvo seria uma arrogância, porque aí seria dizer que você confia em si mesmo para a salvação. Mas uma vez que a vida eterna e a salvação dependem da graça de Deus, da fidelidade de Deus, da obra eficaz de Cristo na cruz e na força operante e eficiente do Espírito Santo, não há nenhuma arrogância em dizermos temos a certeza da salvação. Não porque ela está baseada em nós, mas exatamente porque ela está baseada no propósito de Deus triuno, que organizou, preparou a salvação que nos é dada. Aqui eu quero fazer, então, mais uma consideração, que eu considero, fica chato, né? Uma consideração que eu entendo que é extremamente importante. É que os eleitos, que essa perseverança dos eleitos não significa que eles não passam aqui por momentos difíceis. Eu queria compartilhar com vocês o que diz a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana no Brasil, Confissão de Fé de Westminster, pedindo licença aos nossos alunos que não são da Igreja Presbiteriana, mas que certamente sabem que a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana ela foi elaborada pelos puritanos na segunda geração de reformadores e que reflete de uma maneira muito clara, sintética e fácil de entender aquilo que nós entendemos que é o sistema de doutrina que está revelado na Bíblia. Na parte que fala da certeza da salvação e da perseverança dos santos, então os puritanos escreveram o seguinte aqui no capítulo 17, parágrafo 3º. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, aqui ele está falando dos eleitos, dos crentes, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Puxa vida, que coisa difícil, né? É dura de ouvir, mas é extremamente verdadeira, é realista. É isso, não somente o que a Bíblia diz, mas o que a nossa experiência diz. Que pessoas que são verdadeiramente salvas, elas podem cair em graves pecados. Nós temos o próprio exemplo do rei Davi, no caso do adultério com Batseba.
Temos o caso do próprio Moisés, que se rebelou contra Deus e bateu na rocha, quando Deus disse que era apenas para ferir a rocha. Temos o caso de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. E outros casos no Antigo Testamento e no Novo, de homens de Deus que acabaram cometendo pecados, alguns mais graves do que outros, com consequências maiores do que outras. Isso é possível de acontecer, diz aqui a Confissão de Fé, refletindo a Bíblia, pelas tentações de Satanás, tentações do mundo e pela força da corrupção que ainda permanece em nosso coração. Quando isso acontece, quando o eleito cai em graves pecados, eles entristecem a Deus, eles perdem a alegria da salvação, eles acabam sendo um mau exemplo para o mundo e sendo uma tristeza para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Contudo, pela graça de Deus, pelo propósito de Deus, eles não vão permanecer nesse estado. O Espírito de Deus falará aos seus corações e, usando os meios de graça, providência, eles serão levados ao arrependimento, à mudança de vida e à restauração, à plena comunhão com Deus e com a sua igreja. E agora eu tenho que responder à objeção que geralmente se levanta, que é a passagem de Hebreus, capítulo 6, que as pessoas acham que contradiz o que foi dito aqui. Deixe-me mostrar para vocês a passagem aqui na tela. Aqui está, Hebreus, capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, veja que a ênfase aqui é nesse fato, né, que caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, a objeção que é levantada é a seguinte: essas pessoas aqui são crentes, porque está dizendo que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus. Essas pessoas são crentes, e o autor de Hebreus diz que elas caíram. Mas será que é isso mesmo? Será que não existe uma outra interpretação que faça justiça ao texto e que harmonize com o ensino geral da Bíblia, de que o crente não perde a salvação? Tem 2 possibilidades. Primeiro, que essa é uma passagem hipotética. O leitor, aliás, o autor, está falando em termos de advertência. Ele está dizendo que se fosse possível pessoas crentes cair, elas não seriam renovadas outra vez para arrependimento, porque isso significaria que Cristo teria que morrer uma segunda vez por elas. Então, é uma hipótese que ele está levantando e não a realidade. Ele está fazendo isso para poder encorajar os crentes hebreus a permanecer na fé diante da tentação da apostasia, que era o que estava acontecendo com eles. A segunda possibilidade, que é a que eu entendo que é a possibilidade correta de interpretação, é que essa passagem não está se referindo a crentes verdadeiros, mas a pessoas que estavam nas comunidades cristãs, que experimentaram a influência do Espírito Santo no meio da igreja, tiveram experiências religiosas, tiveram sentimentos religiosos, mas não eram verdadeiramente salvos. A gente sabe que é possível acontecer isso. Pessoas que chegam muito próximas, elas ouvem os hinos cristãos, se elevam, ouvem a pregação do Evangelho, e elas têm que admitir que aquilo é verdadeiro, mas nunca houve, de fato, a conversão, elas nunca nasceram de novo. E essas, quando fala cair, é simplesmente sair da comunidade, simplesmente abandonar a fé verdadeira. Ou seja, eles estavam durante um tempo lá, mas na verdade não pertenciam. Se nós entendermos Hebreus 6 como sendo uma referência não a crentes, mas a membros das igrejas que estavam lá, mas não eram de Deus, então essa passagem não contradiz de forma nenhuma o ensino do restante das Escrituras a respeito da perseverança dos santos, que nós esperamos ter demonstrado aqui. A respeito desse tipo de pessoas, também é importante lembrar o que nos diz o apóstolo João na carta que ele escreve, na primeira carta, 1 de João, no capítulo 2, verso 19, que é uma passagem bem conhecida e sempre usada aqui nesse contexto. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui João está falando dos falsos profetas que ele combate na sua carta.
E está dizendo que esses falsos profetas tinham sido membros de igrejas cristãs. E eles saíram, apostataram da fé e assumiram o ensino gnóstico e estavam ensinando um falso evangelho. João diz, eles saíram de nós, mas eles não eram dos nossos. Eles saíram para que ficasse claro que eles não pertenciam a nós. Os apóstatas, aqueles que uma vez estiveram no cristianismo, professaram a fé em Cristo Jesus, abandonaram e foram ensinar outro evangelho, na verdade, eles nunca se converteram, eles nunca foram regenerados, eles não tinham fé verdadeira. É assim que a gente explica os desviados e os apóstatas. E uma última objeção é que existem passagens na Bíblia que parecem condicionar a salvação à perseverança da pessoa. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes em Corinto de que eles sabiam o evangelho, Paulo tinha anunciado o evangelho de Cristo a eles tinham recebido o evangelho, ainda perseveravam no evangelho e seriam salvos pelo evangelho se retivessem a palavra como Paulo havia pregado, a menos que eles tenham crido em vão. Então, baseado nessa passagem e em outras parecidas, muitos arminianos defendem a perda da salvação, porque está dizendo aqui que eles só serão salvos se retiverem a palavra, tal como Paulo havia pregado. Ora, mas de fato é verdade. A pessoa só vai ser salva se ela retiver a mensagem do evangelho até o final. Nós não discordamos disso. A diferença é que nós dizemos que o eleito, pela graça de Deus e pela ação de Deus, ele vai reter a palavra até o final. Ele vai perseverar na doutrina do evangelho. Nós não conhecemos quem são os eleitos. Eu não sei, né, dos meus alunos, de vocês que estão aqui, eu não sei quem é verdadeiramente salvo. Mas a gente pode saber que uma pessoa morreu salva se ela perseverou na fé até o final, se ela nunca se desviou da fé em Cristo Jesus e se morreu confessando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela será salva não por conta da perseverança dela, mas a perseverança dela indica que, de fato, ela era salva, ela era eleita, guardada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós terminamos mais essa aula, na expectativa de que tenha sido uma bênção na sua vida, e eu espero que você se alegre em Deus, sabendo que sua salvação está nas mãos daquele que é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele vai guardar os que são seus, o Senhor Jesus vai proteger o seu rebanho, e nada nem ninguém poderá nos separar das suas benditas mãos. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Tchau.